No contexto das tecnologias envolvidas em medicina estética e que se disponibilizam nesse arsenal terapêutico vasto, a gente hoje vai destacar o papel importantíssimo que tem o ácido poli-L-lático, ou comercialmente conhecido como Sculptra. Vamos juntos! Bem, na verdade, o que é o ácido poli-L-lático? São micropartículas de polímeros à base desse ácido, que injetados em camadas um pouco mais profundas da pele, e aí a gente está falando necessariamente de derme profunda em alguns lugares do corpo ou da face, até em nível de subcutâneo. Esse preenchedor / bioestimulador de colágeno, e aí por que isso? Porque além do papel preenchedor e volumizador, como a gente observa nos géis à base de ácido hialurônico, o que tem de diferente e que eu acho que o diferencia, coloca num patamar mais sofisticado de resultado, é o fato dele estimular a produção de colágeno de maneira muito mais exacerbada e incrementada do que as outras estratégias que visam o preenchimento e a volumização à base, por exemplo, dos géis de ácido hialurônico. Então, quando os inestetismos de depressão, de sulcos e de flacidez cutânea nos chamam muito a atenção, Sculptra acaba sendo quase que mandatório para o médico que faz esse tipo de procedimento pensar como primeira escolha. Ele tem algumas características bioquímicas porque depois de injetado, passadas algumas semanas, a parte líquida do produto é absorvida e a sensação de preenchimento da área é perdida por parte do paciente. Isso dura pouco tempo, já que em semanas a produção de novas fibras colágenas, do remodelamento das fibras colágenas já existentes e um aumento no espessamento da pele começam a ganhar esse cenário, e aí em torno de 6 semanas a 8 semanas a gente já começa a observar os resultados obtidos até mesmo após uma única sessão. Mas no caso do Sculptra, do ácido poli-L-lático, são defendidos quase sempre protocolos de minimamente 2 sessões intervaladas por períodos de 30 a 60 dias ou 3 sessões também com os mesmos intervalos, e o resultadão bonitão que a gente espera ver coincide com prazos um pouco mais longos, em torno de 4 a 6 meses. Mas a duração desse resultado é também muito interessante. Há casos descritos na literatura de 40 meses, embora a imensa maioria dos autores prefere defender algo de 20 a 25 meses. Então a gente está falando de um produto mais sofisticado, de tecnologia mais de ponta, que tem o seu custo mais elevado, não poderia ser diferente, mas que numa relação custo-benefício, levando em consideração os seus resultados belíssimos, muito naturais, e isso é algo que eu faço questão de ilustrar aqui com fotos retiradas da literatura, portanto resultados que não são nacionais e, portanto, permitidos de serem expostos para vocês. A gente tem uma duração bastante prolongada e que justifica pensar nesse tipo de tratamento. Aplicações práticas e muito interessantes do Sculptra. Face. Na face, como vocês estão vendo aí, o protocolo de aplicação ele aborda as margens, o contorno facial, e a gente quase sempre ou deve evitar as áreas mais centrais. Qual que é o intuito? Sustentação, recuperação da silhueta facial, do contorno mais jovial da face e um preenchimento mais natural, tá certo? Descendo, a gente pensaria, por exemplo, na famosa gordura do tchauzinho, que quase sempre vem acompanhado daquela flacidez que expõe o tchauzinho da tia, da avó,
que, enfim, fica às vezes até um pouco envergonhada por ter uma flacidez importante nessa região tricipital. O Sculptra nessa região é muito interessante. Aí, nesse caso, por já ser área corporal, é quase que mandatório o protocolo incluir 3 sessões. Tal como a área do tchauzinho, a parede abdominal anterior nessa região periumbilical, especialmente nos pós-operatórios e mais especificamente no pós-gestacional, em que às vezes existe uma flacidez muito acumulada da pele rodeando toda a cicatriz umbilical. Face interna e externa de coxa e bumbum também tem resultados excelentes, e aí a gente entra mais no contexto da celulite, porque a gente tanto ganha correção da flacidez quanto dos famosos furinhos de celulite, que são verdadeiras depressões bastante relevantes no sentido de colocar a autoestima dessa mulher muito lá embaixo e limitá-la muito socialmente. O Sculptra tem a capacidade de melhorar muito, amenizar muito, quase que uniformizar o relevo dessa face interna e externa de coxas. E na região glútea, há profissionais que defendam o uso do Sculptra como uma estratégia minimamente invasiva, até como um certo ganho de volume de bumbum, dependendo do biotipo da paciente. Isso não é conseguido em todas as mulheres, mas isso pode ser pensado em algumas pacientes. Com tudo isso, pessoal, considerem o Sculptra como um tratamento, como uma tecnologia com a qual o profissional de medicina estética queira se fazer valer para o seu tratamento como algo extremamente válido. Limitações práticas do uso do Sculptra, primeiro seria o fato dele precisar, na sua diluição, um acerto muito ajustado de agendas entre você e o profissional. Porque o poliofilizado, ele não pode ser diluído por períodos menores que 2 horas, mas idealmente maiores que 12 horas ou, melhor ainda, em torno de 24 horas. Então, se você combina comigo que a sua primeira sessão vai ser exatamente amanhã, de manhã, eu hoje, de manhã, deveria estar diluindo o seu frasco. E aí, por que esse acerto de contas? Porque é um material que chega muito caro no Brasil. Você faltar ao tratamento, sem dúvida alguma, faz com que você traga para o profissional um ônus muito relevante. Então, acho que essa é uma primeira limitação. Boba, facilmente administrável, mas é uma limitação. Há que se ter uma agenda muito casada, muito ajustada. A questão do preço, eu particularmente não valorizaria, porque eu acho que os resultados e a duração do Sculptra justificam o valor, e dor, já que ele demandaria muitas injeçõezinhas. E aí a gente se vale daqueles protocolos de anestesias tópicas que quase sempre já dão muito conforto. E aí, claro que a gente está falando de algumas áreas, porque em outras, essa quantidade de injeçõezinhas é algo absolutamente administrável. Pensem no ácido polielilático com carinho. Ele merece esse carinho. É uma tecnologia que provavelmente veio para ficar e tem, de fato, resultados maravilhosos, especialmente quando a gente está falando em flacidez, em revolumizar, em repreencher, corrigindo flacidez e ganhando, por consequência, textura, viço e, em alguns casos, uniformização até da cor, tá certo? Por tudo que bioquimicamente ele faz a pele trabalhar. Então é mais ou menos isso, ele é um estímulo bem grandão para a pele se mexer toda, ela que estava toda cansadinha lá, a voltar a trabalhar no sentido de se renovar, de rejuvenescer. É uma tecnologia que eu acho absolutamente recomendável. Até a próxima!